Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos começar um formato de culto de ensino diferenciado nesta noite. Eu quero convidar você, a sua família, quero convidar você a convidar todos aí da tua casa, porque nós vamos compartilhar a palavra de Deus, um assunto muito interessante. Eu quero despertar você aí na tua casa, pedir para você compartilhe também este momento agora, compartilhe o link aí com o teu amigo, teu vizinho, teu irmão, e juntos nós vamos ser edificados pela palavra de Deus. Vamos ficar de pé neste momento, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Querido Deus, soberano e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de estarmos em tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos em tua casa. Nós te louvamos, ó Pai amado, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E se estamos aqui, nós temos motivos para te dar glória, louvor e adoração. E lhe pedimos ao Espírito Santo de Deus, direciona-nos, ó Pai amado, agora, direciona essa conversa de esclarecimento, ó Pai, e abençoa as vidas, ó Deus Todo-Poderoso. Cada vida, cada irmão, cada irmã, cada amigo, ó Pai, que nos ouve agora, seja, Senhor, aqui do estado de São Paulo, até mesmo de outros estados, ó Deus, até mesmo de fora do Brasil, eu te peço, ó Deus, alcance essas vidas para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, eu vou apresentar quem está conosco nesta noite: pastor Marco Antônio de Mello, presbítero Gilberto, evangelista Fabiano, que será o mediador dessa conversa, de perguntas que virão. E eu convido você, pegue uma caneta, pegue um papel, pegue o seu tablet, o seu celular, anote as suas perguntas e vai enviando, vai enviando as suas perguntas via WhatsApp, via live mesmo, pode mandar, porque nós estaremos anotando e na sequência desse trabalho estaremos esclarecendo e, se possível, respondendo ainda hoje as suas perguntas. Amém? Deus abençoe a tua vida. Hoje eu quero passar para o evangelista Fabiano. A paz do Senhor, irmãos, muito boa noite a você que está aí na sua casa. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos, mais uma noite adorando a Deus. Como foi falado pelo pastor da igreja, nós estamos em um culto diferenciado hoje, Nós estaremos aqui fazendo algumas perguntas para os pastores que estão aqui convidados, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado nessa noite. Esse programa, esse culto, ele tem um título, Tirando as suas dúvidas, dúvidas de muitas pessoas. Algumas perguntas que foram selecionadas aqui, e eu tenho certeza que é a sua dúvida também, E se porventura dessas perguntas, no meio dessas perguntas que nós estaremos direcionando aos pastores aqui, e de repente você queira fazer a sua pergunta, como o pastor bem disse aqui, manda a sua pergunta, nós estaremos aqui tentando esclarecer a sua pergunta ali com algumas respostas, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Como foi falado aqui, está conosco o pastor Marco Mello. O pastor Marcos residiu muitos anos na nossa igreja aqui, e está conosco, e eu tenho certeza que grandes coisas aqui nessa noite Deus vai realizar. Prazer, pastor, estar aqui nessa noite. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Prazer estar aqui. Esperamos somar aí o conhecimento juntamente com os irmãos e com os irmãos presentes também. Amém, pastor. Deus abençoe. Estamos também aqui com o presbítero Gilberto, da casa também, é teólogo, tem uma formação, e também estará aqui respondendo, tirando as suas dúvidas também, presbítero. Pai do Senhor, amados, com alegria estamos aqui, esperamos aqui poder, de alguma forma, trazer algumas respostas, não nossas, mas do Espírito Santo, para os irmãos, e para mim é um privilégio estar aqui nessa noite, e aqui estar junto aqui com o meu pastor Manuel, que foi justamente ele que me iniciou nesse caminho, e para mim é um privilégio estar sentado com ele aqui. Amém? Amém. Deus abençoe. Queridos, nós vamos aqui para as perguntas, A primeira pergunta que vai ser direcionada aqui para o pastor Marcos. Pastor, a pergunta é: qual será a visão da igreja
depois que passar toda essa pandemia que nós estamos vivendo aí, que o mundo inteiro está vivendo, né? Como será? A princípio, que a gente entende, uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo complexa. Por quê? Porque nós não temos, na verdade, na história, uma experiência disso no mundo, na verdade, né? Deus, desde quando eu me conheço, eu nunca vi um vírus parar um mundo, na verdade. Então, pergunta, na verdade, simples, mas ao mesmo tempo complexa. Mas nós podemos, na verdade, querer entender quais são as lições que nós podemos extrair disso. Eu acho que vai ficar algumas coisas como cristão, como servos de Deus, nós devemos pensar, depois de passar, quais são as lições, porque quando nós entendemos a ideia de passar, nós não sabemos quando, nós não sabemos qual o momento que nós vamos dizer isso, né? Então, aí no meio, nós estamos passando no meio dessa onda toda, desse mover todo negativo, e uma coisa deve ficar no nosso coração. Quais são as lições que nós podemos extrair de tudo isso? O que nós estamos aprendendo? Eu acho que com a visão de lições a serem extraídas, né, nós vamos conseguir talvez responder qual vai ser a nossa visão, porque eu entendo que alguém escreveu dizendo assim: quando nós passamos pelo deserto e nós não aprendemos as lições que deveríamos aprender nesse deserto, no futuro nós temos a tendência de repetir. Então, eu conversava hoje com alguém, irmão também, no meio do comércio, e ele dizendo que algumas pessoas estão achando que estão de férias. E nós que estamos, na verdade, nós não estamos de férias, nós estamos vivendo um processo que nós devemos entender que lições que devem ser tiradas desse processo, né? Eu já coloco assim, mas para a gente pensar sobre isso. Gilberto, o que você acha? Eu concordo plenamente com o que o pastor falou, é uma novidade para a gente. E acrescentando, né, vamos reaprender alguns processos de nossas vidas. Né? Alguns processos são importantes, mas eu quero até colocar aqui um versículo do qual quando eu estava preparando, e Deus colocou no meu coração, né, que Isaías 45:22 vai dizer: olhai para mim e sereis salvos, né? Onde Deus está dizendo que, mediante o que for, o acontecimento que for, nós como igreja, como foi a pergunta, de que forma a igreja vai se comportar, a visão dela é continuar a mesma visão, é continuar olhando para Cristo. Da mesma forma que quando Moisés, né, ele está lá diante do Mar dos Juntos, do Mar Vermelho, e ele pergunta: e agora? O que eu faço? E Deus diz para ele: simplesmente marche, ou seja, é para continuar fazendo os teus propósitos, né? Então, justamente em cima daquilo que o pastor muito bem colocou, é dar continuidade, né, e reaprender alguns pontos determinantes, da qual a igreja vai ter que aprender a valorizar, porque até então algumas coisas aconteceram. E esse período, pastor, da qual nós ficamos em nossos lares, ou nós passamos separados uns dos outros, principalmente dos familiares, nos ensinou bastante coisa. Eu acredito que a partir do retorno ao cotidiano, possamos então viver uma igreja melhor, né, no contexto geral. E é importante também declarar, né, pastor, que a igreja não é um clube. É bom as pessoas entenderem isso, porque tem pessoas que ela entende de uma outra forma. Ela acha que a igreja é essas quatro paredes, ou seja, ele fora daqui, ele está tudo bem, está tudo certo, não tem que dar mais satisfação para ninguém, ou seja, não precisa dar satisfação para o pastor, não precisa nada. A pessoa tem que entender isso, porque tem umas pessoas que acabam tendo uma outra visão, né, pastor? Dentro disso que o Breno Gilberto até apimentou um negócio, chegou num ponto que eu queria para chegar. Eu tenho uma visão assim na questão, que essa visão da igreja, na verdade,
ela, não sei se ela, o continuar seria a palavra correta, porque na verdade essa ideia de reaprender, sim, porque talvez esse tempo, esse período que nós estamos passando, eu entendo que na verdade é Deus falando para a gente voltar a alguns métodos deixados, reaprender a ser igreja, reaprender novamente os primórdios, reaprender que se tinha, até então eu espero que se tinha, que não volte mais, era uma ideia de congregar quando dá, definir prioridades, estabelecer prioridades, 1001 prioridades, que às vezes não é essa ideia de congregar, e a ausência talvez nos dá essa saudade do culto presencial, essa valorização, aquilo que o escritor Azedeu está dizendo lá em Hebreus 10:25, que alguns vão perder o costume de congregar, não deixando de congregar, né? E a ideia da visão, essa ideia de reaprender, de tirar dessa questão religiosa, no sentido de tempo, no sentido de local, porque a igreja sou eu, é o que Jesus quer incutir na mulher samaritana em João capítulo 4. Ela estava acostumada a oferecer sacrifício como samaritano no Monte Gerizim e os judeus em Jerusalém. Aí Jesus define uma nova maneira de pensar, dizendo para ela: o tempo é esse, o tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito de verdade, ou seja, não tem local e não tem hora. Não é só hora do culto que eu sou crente, não é só dentro da igreja que eu sou crente, então eu sou crente em todo lugar, eu sou cristão em todo lugar. Então eu espero que essa visão seja incutida e que essa visão seja reaprendida pela igreja, porque nós acompanhamos alguns anos na igreja e a gente vai perdendo essa ideia de saber o que é ser igreja. Então talvez vai ser bom para nós reaprendermos isso. E na verdade, se a gente for observar o contexto das palavras que anteriormente nós ouvimos aqui na igreja, estamos com uma série de estudos lá do Apocalipse, né? Deus tem falado isso para nós, de reaprendermos algumas coisas, de voltarmos aos primórdios da fé, na verdade. Amém, glória a Deus. Queridos, só lembrando a todos que nós estamos aqui em um culto diferenciado hoje, um culto mais temático. Nós estamos tratando aqui sobre um tema muito interessante que fala tirando as suas dúvidas, né, dúvidas de muitas pessoas. Então nós estamos transmitindo ao vivo, se não me falha a memória, para o Facebook, é isso? É isso, me tire a dúvida. Me perguntaram aqui, mandaram mensagem dizendo que não está conseguindo ver pelo Instagram e nem pelo YouTube. Então nós estamos ao vivo simplesmente pelo Facebook. Eu acredito que depois, acho que vai para o YouTube também. Então, para você que de repente não tem o Facebook, acredito que será colocado no YouTube também. Amém? Vamos lá, queridos, mais uma pergunta aqui. Essa pergunta agora para o presbítero Gilberto. Estamos vivendo o princípio das dores? O que o senhor acha? Como o foco central é o Covid-19 aí, né? Essa é a primeira pandemia ocorrida no nosso século, né? Neste século agora. Mas se nós olharmos anteriormente, o mundo já tem enfrentado grandes tribulações, né? Ou seja, nós podemos dizer que tudo aquilo que nós estamos vivendo são marcas dos inícios das dores, sim, né? São marcas dos inícios, porque se nós olharmos em Mateus capítulo 24 e se nós começarmos a analisar tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, talvez seja novo na questão do convite para nós. Mas nós, ao olharmos anteriormente, nós temos a lei espanhola não tem nada, né, que tirou muitas vidas, né, que fulminou muitas famílias também, não é isso? E outros mais, nós tivemos guerras, nós tivemos terremotos, nós tivemos tsunamis, não é isso? Então, sim, eu acredito que nós estamos vivendo, né, não é um surgimento imediato, mas é algo que já está acontecendo, já é uma anunciação, né? Já são sinais daquilo que já está por vir. Quando nós, igreja, nós advertimos, falamos, quando os pastores falam, né, nos cultos, que Jesus está voltando,
muitas pessoas elas, né, zombam, pessoas não acreditam, mas meus amados... Tem pessoas da família que escutam isso desde a... Sim, Paulo ouviu isso, os discípulos ouviram isso, os apóstolos ouviram isso. Aconteceram tragédias nos períodos, né, anteriores, há 2000 anos atrás, e vem acontecendo. Mas a tendência, meus amados, é que esse cerco venha cada vez mais se fechando, né? E anunciando que nós precisamos do que? Realmente abrir os nossos olhos, não somente nós, igreja, mas no contexto geral, o mundo, entender que a vinda do Messias, a vinda do Cristo está próxima. São Marcos. Eu também acredito, penso, o meu livre pensamento quando nós olhamos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3 ao 14, que fala do princípio das dores, todas as evidências ali tratadas mostram que, na verdade, a maioria dali já passamos, né? E na verdade, quando nós nos atentamos para a palavra, o princípio das dores, ele é chamado de um outro nome por Paulo. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, ele chama esse princípio das dores de tempos trabalhosos, né? Dando-nos a ideia de, como igreja, essa ideia de preparamento imediato, né? Que na verdade a preparação para a volta de Jesus, nos preparando para a volta de Jesus, as evidências são comprovatórias que nos afirmam isso, que nos falam sobre isso, né? Então, eu acredito também que nós estamos vivendo o princípio das dores, e por Paulo chamado tempos trabalhosos, as evidências, todos os diagnósticos que Jesus está mais perto do que ontem. Essa é a verdade. Estão fazendo pergunta dentro desse assunto aqui, né? Estão perguntando referências bíblicas, né? A gente citamos aqui, acabou de falar, Mateus 24, Evangelho de Mateus 24, né? Tem mais alguns? Temos aqui Lucas 23, capítulo 23, e o versículo 29, o pastor Marco Melo vai nos chamar a atenção, eu gostaria de ler, que é muito interessante. 23, o 29, isso peraí. Vamos lá. Que vai dizer o seguinte, só para deixar bem claro aqui, as pessoas estão sintonizadas, né? Nós estamos falando aqui sobre um tema super importante, que tirando suas dúvidas, nós estamos falando aqui sobre se estamos vendo o princípio das dores. Nós estamos trazendo alguns textos básicos dos irmãos, pediram para repetir, por isso que eu estou repetindo aqui, né? E quando nós vemos Jesus rumo ao Calvário, nós vamos ver Jesus ele sendo interpelado, né, por mulheres, onde elas batiam no peito e lamentavam, e Jesus vai dizer para elas, né, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre vós, e aos outeiros cobri-nos, porque sem lenho verde fazem isto, que será lenho seco. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, meus amados? Acerca do quê? As estéreis que não tinham filhos e não eram agraciadas, ou até mesmo consideradas amaldiçoadas na época, porque na época uma mãe que não tinha um filho era como se considerar uma pessoa amaldiçoada. E Jesus vai dizer o seguinte: estariam em melhor posição, pastor, estariam em melhor posição do que as que possuíam família. E Jesus ele não está falando daquele momento, mas ele está falando de um tempo vindouro, o que se veria na frente de o quê? Que uma mãe lamentaria pela sua família o que viria a acontecer, né? Porque o terror dessa hora seria muito grande, né? Ou seja, é mais um indício do que serão aqueles dias, né, das dores para, né, aqueles que estarão aí. Você quer complementar? A referência nossa, que nós falamos lá em Mateus 24, vai mostrar muito claro, na verdade, guerras, terremotos, epidemias, em algumas traduções mais contemporâneas, vai nos mostrar isso, que na verdade
os indícios dos princípios das dores, que na verdade para a gente, a ideia de entender o princípio das dores, ela já está para nós como um sinal da volta de Cristo. Então, mostrando que todas as evidências, se Jesus viesse agora, hoje, não pegaria ninguém de surpresa. Por quê? Porque as evidências bíblicas que antecedem a volta de Jesus, ela é de forma muito clara, explícita e está acontecendo, que é o princípio das dores. Levando a entender também, o pastor, que esses sinais não indicam somente que Jesus está voltando, mas indicam também o que nós precisamos crer, né? Tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi prenúncio para nós acerca do que viria as dores, isso tem de acontecer por vários e vários anos, ou por décadas, ou por centenas de anos, para mostrar o quê? Que nós, como igreja, precisamos nos voltar para Cristo, igual o pastor Espírito colocou lá no princípio, né? Voltar ao tradicional, voltar à tradição, né? Que a igreja, por alguma situação, cada vez mais vem perdendo, pastor, ela vem deixando um pouco de lado. Glória a Deus, amém, queridos. Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa pergunta nós vamos fazer para o pastor Marcos. A terceira pergunta que foi formulada aqui para nós é: a igreja está preparada para o arrebatamento, pastor? O que o senhor acha? É muito pessoal, né? Sim, mas podemos falar porque cada um de nós somos igreja. Sim. Né? Claro, não estamos respondendo pelo coletivo, porque é um autoexame que cada um deve fazer. Né? Eu coloco aqui essa ideia de preparado para o arrebatamento. Na verdade, se nós olharmos pessoalmente para nós vemos que todos os dias nós estamos nessa fase de aperfeiçoamento e, particularmente quando eu me examino, precisa ainda de algo ainda para chegar naquele ponto, no ápice de onde Jesus quer que nós cheguemos. Então, na verdade, nós estamos em preparação. Quando nós pensamos no coletivo, como nós vemos, pergunta lá, voltando lá para o início, eu percebo que a igreja ela perdeu um pouco dessa química, dessa ideia de desejar isso, né? De lutar por isso, de objetivar isso, de focar isso. Né? Nós entendemos que às vezes nós percebemos assim no coletivo, no geral, que na verdade as pessoas estão um pouco meio despreparadas, desprovidas, focadas, sim, está focado para outras coisas e na verdade precisa mais se atentar para isso. Como foi falado na segunda pergunta, a ideia de alguém, mas eu já escutava isso no tempo dos meus avós, né? E tem um texto que eu acho interessante de ser lido, que está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, que Pedro fala a respeito dessas pessoas que fariam esse tipo de comentário, né? E naquela época já tinha esse processo de perseguição que a igreja está enfrentando aqui no contexto da segunda epístola. Nós vamos entender isso, né? Eu queria ler a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo, então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se.
a ideia que nós temos, o próprio Deus respondendo aqui, dizendo: Deus está dando tempo para que nós possamos nos preparar. Essa é a ideia. E alguns se arrependem, porque se Deus, que é amoroso, longânimo, está retardando a vida de Jesus, o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja, para que alguns ainda acertem o alvo, acertem o caminho. Fizeram uma pergunta aqui, pastor, fizeram uma pergunta dentro desse assunto: o que é o arrebatamento? Pois não. Arrebatamento. Ela vem da palavra grega que significa tirado, raptado. Arrebatamento é uma forma imediata, rápida, né? A palavra grega é harpatio, rápido, né? Então, arrebatamento, o que nós acreditamos? Nós que cremos na volta de Jesus como igreja, e somos pré-tribulacionistas, que nós vamos acompanhar isso um pouco mais adiante, nós acreditamos que na segunda vinda de Jesus, Jesus não vai aparecer na terra, assim, a primeiro modo. Ele vai estar nas nuvens, e a igreja do Senhor vai ser arrebatada e encontrará com Ele nos ares, e nós vamos para as bodas do Cordeiro com Ele. Depois nós vamos voltar com Ele e julgaremos as nações. Então, o arrebatamento é isso: a igreja será tirada da terra. Não sei se deu para entender. Acredito que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que de repente está com muitas dúvidas aí, né? E esse assunto é um assunto muito pertinente, é um assunto também, né, pastor, que ao longo dos anos, que não é presbítero Gilberto, que é dúvida de muitas pessoas, né? Dentro desse assunto, presbítero, o arrebatamento, ou seja, a igreja está preparada para o arrebatamento. Qual é a visão? A minha visão é mesmo do pastor, né? De forma teórica, o cliente ele tem que estar preparado, não é isso? No seu levantar, no seu deitar, né, pastor? Ele tem que estar preparado espiritualmente. Porque a qualquer momento Deus pode chamar ele. É como o treinador vai dizer 15:52, não é isso? No momento, não abrir e fechar de olhos. Mas aquilo que o pastor colocou, e eu quero ir um pouquinho mais além, onde pergunta: a igreja está preparada para o arrebatamento? Eu digo que ela não está, e digo também que na vida de Jesus ela não vai estar. Porque Jesus ele já dá um indício disso quando ele diz lá em Mateus 7:22 e 23: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele está falando isso para quem? Para aqueles que não viviam a igreja? Não, ele está direcionando isso para quem? Para o futuro da igreja. Não é algo que ele está dizendo, né, para o judeu. Ele não está falando isso para o fariseu, para o saduceu, para o essênio. Não, ele está falando isso justamente para aqueles que serão a sua igreja. Ou seja, eu digo, a igreja vai chegar naquele grande dia, né? Vai chegar naquele grande dia com um déficit muito grande. Vai chegar porque, como eu disse aqui, na teoria nós sabemos o quê? Que nós precisamos respirar Jesus. Ao levantar, Jesus. Ao deitar, Jesus. No nosso dia a dia, Jesus. Nos alimentar espiritualmente, viver espiritualmente, porque não sabemos. Um exemplo maior é essa Covid. Quantas pessoas foram tiradas da sua família, morreram, foram a óbito, e ninguém se imaginava que essa pessoa seria tirada. Quantas famílias foram dilaceradas? Essa separação, essa fragmentação das famílias. Você pode ver que todo mundo teve que se separar. Não é isso? Né? E coisas piores virão. Ou seja, a igreja, que somos nós, como o pastor muito bem colocando, não falando aqui papo parede, porque não é ela que subirá, mas sim nós temos que nos preparar, nós temos que estar preparados, e esse sentido de hoje, que nós estamos vivendo hoje, essa questão, pastor, serve como uma grande advertência para nós, um grande exemplo daquilo que nós precisamos fazer, o que ainda não fizemos, né? Porque da mesma forma que veio uma pandemia,
da mesma forma virá Jesus. Do piscar de olhos ele virá, né? E muitos que estão e acreditam que estão já no seu lugar separadinho, na sua cadeira cativa, né, pastor? Vão se surpreender naquele grande dia. E muitos daqueles que nós achamos ou pensamos que não estarão, estarão, até porque nós não sabemos como é a balança de Deus, de que forma ele fará esse juízo. Nós temos uma prévia noção, mas quem vai dizer naquele grande dia perante o tribunal é ele. Então eu acredito que a igreja ela não está preparada hoje, né, para o arrebatamento, e não estará naquele grande dia. Mas e aquela visão de muitas pessoas que você fala assim, vamos para a igreja e tal, vamos louvar a Deus, buscar, tá bom, ainda estou novo para isso e tal, e tem muitas pessoas que têm aquela visão, pastor, eu já ouvi muito isso, não sei se os senhores já ouviram, filho da promessa. Eu sou filho da promessa, então assim, eu já estou salvo. E o que o senhor acha? O que o senhor acha dessa visão? Eu já sou salvo, eu recebi uma promessa, sou salvo, meu nome já está no livro da vida. Na verdade, quando você olha a questão do arrebatamento, igual o presidente Gilberto colocou, a igreja no sentido de que não está preparada, é claro, a igreja somos nós falamos, no sentido, e essa palavra direcionada que muitos vão ser decepcionados naquele grande dia, de forma pessoal. Eu volto lá para a primeira pergunta, que essa fase da epidemia que nós estamos enfrentando, na verdade, é de reaprender, aprender algumas novas lições, rever os nossos valores espirituais, e eu coloco uma palavra que eu estava escrevendo há alguns dias, nos avaliar um termômetro espiritual para nós, quem nós somos, se nesse fora do habitat da igreja, como está sendo o nosso devocional com Deus, nós estamos cultuando ao Senhor, nós temos a nossa intimidade com Deus preservada, né? Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, a igreja primitiva, ela já acreditava na volta de Jesus naqueles dias, era uma esperança de Paulo. Quando Paulo escreve as suas cartas, as 13, ele vai deixar claro essa linha de raciocínio que ele tinha. A igreja, tanto é que ele vai falar que nem todos nós dormiremos, mas seremos arrebatados. A ideia que Jesus podia vir, ele acreditava que era naqueles dias, né? E não veio, mas que pode ser também, porque a palavra já está falando há muito tempo, desde daquela época. Paulo escrevendo, os irmãos querem base bíblica, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, falando a respeito do arrebatamento, da volta de Jesus, né? Como vai acontecer, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor, portanto consolar uns aos outros. Então, essa palavra de preparação é desde aquela época, que nós devemos nos preparar desde aquela época, entendendo que o que estamos enfrentando, o que estamos passando nesses dias, na verdade, é um anúncio mais presente, que Jesus está mais perto, que as evidências estão aí, Jesus pode vir a qualquer momento, e se eu não estiver preparado, se eu não estiver me preparando, com certeza vou ter essa decepção que a própria palavra vai me dizer. E isso serve para nós e para todos aqueles que estão aqui nos assistindo, né? Fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? Devocional. O pastor fez uma citação importante. Quando aconteceu toda essa situação, nós perdemos aqui a referência da igreja parece, mas nós não perdemos a referência de quem é Cristo. Não é verdade? Isso é super importante, né? Ou seja, nós perdemos talvez, né, a liturgia, mas isso nos trouxe o que? Nos tirou da zona de conforto. Eu precisei me readaptar, eu precisei fazer o meu devocional, eu precisei ler mais a Bíblia, eu precisei buscar mais entendimento, né? Achar tempo onde eu achava que não tinha, porque em um princípio isso nos fez falta.
A igreja, a tirada da igreja foi muito rápida de nós. Nós estávamos aqui na Unida, de repente, nós já não estávamos mais. Nós estávamos todos juntos, não é, pastor Giovanni? De repente nós já não estávamos mais. Foi muito de repente, né? Foi uma coisa. E o que nós temos? O nosso devocional que antes era por todos os irmãos aqui juntos, aqui louvando, agora não, é eu, minha esposa, meu filho, o pastor Marco dela, a esposa, a Ana, não é isso? O filho, né? Você também, o pastor Giovanni, ou seja, diminuiu, e nós tivemos que fazer o quê? Nos readaptar, né? E essa questão é importante nós valorizarmos. Por quê? Porque isso faz parte de uma experiência, pastor, para aquilo que está por vir, para as nossas vidas. Amém. Vamos para a próxima pergunta. Antes disso, você que entrou agora, nós estamos aqui trabalhando num grupo temático, tirando as suas dúvidas. Essas perguntas foram formuladas aqui e você, como alguns já estão fazendo isso, mande a sua pergunta, nós iremos tirar a sua dúvida e eu tenho certeza que os dois homens de Deus estão aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida que os irmãos tiverem. Próxima pergunta, presbítero Gilberto, essa aqui. Tem uma que quase a gente já comentamos aqui, mas vamos lá. Qual é a visão da igreja mediante a tudo isso que está acontecendo? A visão é o que nós já viemos falando já no contexto geral, né? Simplificando aqui, a igreja continua e precisa ter o que é a visão de Cristo. Ela precisa ter a mente de Cristo. Isso não se pode perder, né? Será que com tudo isso que está acontecendo, será que se perdeu essa visão? Eu não digo perder, mas a igreja ela já vinha caminhando, como o pastor colocou aí muito bem, não sei se no tópico 1 ou 2, a respeito de que a igreja ela perdeu, né, de algum contexto, alguma das prioridades dela estão se perdendo. E isso me preocupa bastante, principalmente com a questão desse neopentecostalismo que surgiu, uma prioridade, né, da questão material, tudo, onde não se preocupa mais com essas questões primordiais, como a questão de salvação, justificação, né, a questão do próprio arrebatamento, a questão da salvação, a importância, né, de se congregar, de se viver verdadeiramente uma vida em Cristo, onde Jesus ele mesmo vai dizer, né, buscar primeiramente as coisas de Deus, que vem do alto, e do restante, se for possível, né, eu vos acrescentarei. Ou seja, né, essa visão, a visão que a igreja precisa ter mediante tudo isso que está acontecendo posterior a isso, como já foi citado lá no começo, é que ela possa ter uma visão mais humanitária, né? Ou seja, o segundo mandamento, primeiramente amarás a Deus sobre todas as coisas, o segundo, amarás a teu irmão como a ti mesmo, que nós possamos realmente agora valorizar os irmãos, porque esse distanciamento, não sei a vocês, mas a mim causou muitas saudades, trouxe o sentimento de valorização, de que eu preciso valorizar aquele irmão, que talvez eu falei pouco com ele, né? Ou seja, esse segundo mandamento, amarás a teu irmão, né, é importante a partir de agora, né, como visão de igreja, que nós possamos, né, utilizar mais dele, né, e estimular o amor entre todos. Então, essa visão, né, é uma visão importante, né, porque a pergunta vem direto: qual é a visão? Isso é uma visão pessoal, né, como o pastor colocou, é a minha visão, eu, Gilberto, como igreja, né, é a minha visão mediante a tudo isso que está acontecendo, a respeito desse assunto. Uma visão de quê? Uma visão humanitária, uma visão de que nós precisamos olhar para o que vem do alto e continuar vivendo, vivendo conforme a visão de Cristo. Amém. Fizeram uma pergunta aqui, mas eu vou tirar para o pastor concluir, dentro desse mesmo tema aí, qual é a visão da igreja mediante a tudo isso que está acontecendo? A gente percebe que você um pouco usar uma metáfora, dizendo assim, que a figueira está sendo balançada. A
de que ele está sendo balançado. E na verdade quem vai continuar a ficar firme é quem está firmado na palavra. Porque tudo que está acontecendo, quem está firmado na palavra, quem tem o Senhor, quem tem sido igreja, fora do habitat de igreja parede, né, vai conseguir perceber a presença de Deus em tudo isso. Porque nós vamos ver um pouco mais abaixo que isso não deve abalar nossa fé, ainda que nós somos, de certa forma, arrolados no processo, né? Sofremos algumas coisas, algumas perdas, né? algumas situações, mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos observar, a nação de Israel também, Deus, para eles aprender algumas coisas, teve que levar cativo, permitir algumas circunstâncias adversas, para que eles pudessem aprender. Então eu entendo que o que nós estamos passando, a visão que tenho do que está acontecendo, é uma fase de aprender, ou reaprender, ou aprender, talvez aprender, porque talvez eu não tinha aprendido até hoje, então é aprender de verdade. E quem esqueceu da lição, reaprender. Então é esse o momento, né? E acrescentando, né, que os desígnios de Deus são imutáveis. O pastor citou muito bem que Israel passou por várias situações adversas. E o povo, você vê uma saída de um cativeiro, 400 anos dentro de um Egito, sair, reaprender, se readaptar, sair da Babilônia, passar por Assírio, passar por Sírio, passar por Egito, Persas, não é isso? Passou por diversas adversidades e em todas elas, né, ele teve que não é se reinventar, mas dar continuidade, porque como eu disse aqui, o processo de Deus ele é imutável, ele não muda. O mesmo processo que Deus utilizou no Antigo Testamento com Israel, que usou na igreja primitiva, é o mesmo processo que Deus vai usar conosco nos dias de hoje. O filósofo, se não me engano, foi Sócrates que disse, né? No mundo das ideias. Isso, muito bem. Aconteceu lá atrás. E eu vou mais além, eu vou na ideia que eu acho interessante da lição, 400 anos citado pelo irmão, tem os 70 anos do período do cativeiro babilônico. Nós vamos perceber uma lição muito interessante que eles aprenderam, porque eles tinham um grave problema com idolatria. Justo. Quando eles voltam do período dos 70 anos, você não vê mais idolatria em Israel, porque eles aprenderam a servir Deus de verdade. Então eu visualizo essa fase assim, né? Para nós aprendermos a servir Deus de verdade. Porque eu conversava até com o pastor Gilvan esses dias, quando eu peguei aqui numa terça-feira, eu falava a respeito disso. Pessoas que você nunca ouviu falar, ou nunca comentou de Jesus. Nós começamos a ver status de pessoas, né, falando de Cristo, falando de Jesus, pedindo fé, né, perseverança, que as pessoas perseverem, que continuem acreditando que Jesus é a salvação. Ou seja, de um certo ponto, não que o acontecimento benéfico é bom, não vamos pensar dessa forma, mas ele serve para nós, não somente nos alertar, nós que somos a igreja, mas principalmente aquele que não é igreja, né? Porque nós vemos o que um movimento gigantesco de pessoas que sequer falavam em Cristo. Eu não sei o status de vocês quando vocês olham o Instagram, quando vocês olham o Facebook, o status do WhatsApp, vocês veem inúmeras pessoas ali com mensagens e pessoas que eram anônimas, que você jamais imaginava que um dia ela colocaria, postaria alguma coisa acerca de Cristo, e hoje ela está postando, né? Por quê? Porque é a questão do religar, pastor. Eu preciso me religar ao meu Criador, é a necessidade, né? Não é religiosidade, mas é me religar. Eu preciso do Supremo na minha vida. E a ideia do Paulo, né? Do Romanos capítulo 8, 28, dizendo que tudo coopera para o bem. Isso. Que é uma das daquilo que são chamados para ser justamente. Então, mesmo as desgraceiras, coopera para o bem. Muito bem. Porque ela vai me despertar para algo que Deus quer me despertar. Pastor, me fizeram até uma pergunta aqui. Essa aqui eu vou direcionar para o senhor. O senhor já pastoreou já há anos, né? Pastoreando aí há anos. E pergunta aquela pessoa que estava fraca na fé, você acha que ela vai se firmar agora, ou ela de vez vai sair, ou ela de vez agora eu sou dono do meu nariz, eu não preciso dar satisfação para o pastor, eu e minha família agora é a igreja?
Isso é relativo, né? De pessoa a pessoa. Jesus disse que no meio do rebanho não tem só ovelhas, tem bodes. Então, se ela for uma ovelha que ouve a voz do pastor e entende que nesse momento é um momento de volta, é um momento de humilhação, eu falava alguns dias atrás assim, quando a pessoa, os grandes homens de Deus, o próprio período do cativeiro, algumas situações que Israel passou, as pessoas que estavam em eminência, os profetas, mesmo não havendo, de certa forma, crime sobre eles se conduíam com a nação, se colocavam num estado de humilhação, dizendo, assumiam as suas culpas. Então esse momento é o momento de assumir as culpas. Então de repente estou meio fraco, e agora eu olhar para Jesus, reclamar a misericórdia, se firmar cada vez mais, é o que diz a Bíblia. Lembrar de tudo aquilo, né? Sim, é voltar, é fazer como o filho pródigo lá, né? Talvez está lá, preste a comer a bolota dos porcos, é voltar aqui na casa do Pai, tem guarida, tem refúgio, porque no meio de tudo isso, Deus continua ainda no controle, nós acreditamos nisso, e no meio de tudo isso, qual deve ser a nossa oração nos dias de hoje? Eu tenho feito essa oração diariamente, Senhor, prepara o meu maná de hoje. Deus não sustentou Israel 40 anos no deserto, com maná todos os dias, com exceção da sexta, que o sábado era guardado, então todo dia tinha maná. Então quer dizer, nós vamos acreditar que enquanto nós estivermos debaixo da guarda, da soberania de Deus, Deus vai continuar nos sustentando. Pode acontecer, pode chover canivete, pode vir epidemia, outras, mas a nossa fé vai estar no Senhor e a nossa esperança vai estar em Deus. E isso deve ter. E quem está fora não tem essa esperança. É o que Paulo vai dizer, né? Combati o bom combate, não é verdade? Ou seja, mesmo diante da adversidade, das frustrações, diante de tudo aquilo que aconteceu e que possa acontecer, o que vai acontecer, eu digo que não é somente esse momento que pode ser um momento de afastamento, desilusão espiritual. Existem outros momentos, existem outras lutas. A pessoa pode passar por uma frustração financeira, familiar e de alguma forma, né, pastor? Isso afastar. E ele lista isso lá em Romanos, sim, né? Que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele lista uma lista de coisas: peste, fome, nudez, altura por vir. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. É a certeza, é o que eu digo. Nada pode ser pela emoção. O viver Cristo pela emoção é raso, é superficial, mas viver pela razão, a certeza de que mesmo nos dias maus, como ele mesmo disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas eu as venci, e nós também as venceremos, porque nós estamos em quem? Em Cristo, não é verdade? Então, como essa pergunta foi feita, pastor, mas aqui colocando aqui, ela é muito pessoal, é de pessoa para pessoa, depende muito de que forma você está alicerçado. Fizeram uma pergunta aqui, pastores, aí podem escolher quem responde. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Conhecer Ele e conhecer Ele como seu Salvador. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós acreditamos que eu tenho que reconhecer Jesus na minha vida, aceitar o sacrifício dele para me ter acesso ao Pai. Então só posso ser aceito por Deus, religado com Deus. Essa ideia de igreja, religarem, né? Essa ideia do homem pecaminoso que havia pecado, de reatar essa ligação novamente com Deus. O caminho é Jesus. Então, aceitando a Jesus, eu torno esse caminho possível, eu torno esse acesso a Deus aberto. E esse acesso a Deus, essa volta do homem pecador a esse Deus, só tem um caminho, que é Jesus. Por isso que eu tenho que aceitá-lo. Aceitar Jesus é aceitar o sacrifício dele por mim. É Jesus ser o bode expiatório. Jesus, deixa eu salgar aqui o negócio. Por exemplo, eu já vi algumas vezes a mesma pessoa aceitar Jesus 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Desde que
que o senhor, será que a pessoa nesse momento é emoção? Será que ela de fato entendeu o que é aceitar Jesus? É o que eu disse quase agora, nesse momento instante. Muitas das vezes a pessoa ela é levada por um sentimento de emoção, né? O que o pastor colocou, quem não aceita, o antônimo de aceitar é o que? Negar. E Jesus ele vai dizer em João, não sei se é no 15 ou 16, ele vai dizer, né, aquele que me negar, eu negarei ele diante do Pai. Não é isso? Então essa necessidade de eu aceitar Jesus como meu Salvador não é um algo somente que eu preciso fazer para mostrar como testemunho para os irmãos, mas algo que eu tenho que evidenciar o que? Verdadeiramente que eu não estou o quê? Negando Ele. E essa questão da pessoa, né, pastor, de várias vezes ela vem, vai estar que nem ioiô, né? Ela vai e volta. É isso? Ioiô gospel, né? Não tinha uma pessoa que falava isso, ioiô gospel, ela vai e volta. É incerteza. Verdadeiramente essa pessoa, ela ainda não conheceu a Cristo, né? Não sentiu ainda a Cristo. Ela foi levada muitas das vezes por um momento, por uma adoração, por uma boa palavra, isso é maravilhoso, glória a Deus, mas o Espírito Santo até tocou ela, né? O Espírito Santo fez a parte dele, mas ela não fez a parte dela. É o que vai dizer em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, mas você precisa abrir a porta. Queridos, eu quero louvar a Deus aqui pelos irmãos que estão participando, né? Pessoas que estão aí ligadinhas aí, nesse momento de descontração. Nós estamos aqui tirando algumas dúvidas, então nós somos muito gratos a Deus por você, pela sua vida. Depois eu vou aqui fazer uma outra pergunta que mandaram, mas vamos dentro aqui das perguntas que já foram formuladas já. Que agora, se não me falha a memória, acho que é pastor Marcos, pastor Marcos. Já foi falado também, acredito que todas as perguntas que estão sendo faladas aqui está indo um pouco nas demais aí, né? Isso é bom. Deus usa o mal para ajustar a humanidade? Sim, se você olhar pela Bíblia, tem certas coisas, né? Claro que quando a gente atrela o mal, claro, Deus permite algumas situações, na verdade até uma colheita, né? A gente entende que às vezes o que o homem colhe é aquilo que ele planta. É o Gálatas capítulo 6, tudo aquilo que lei da semeadura. Sim, você vai ver algumas catástrofes bíblicas que Deus permitiu pelo mal. Eu pregava na semana profética esse ano aqui na igreja. Deus havia me dado um texto, um entendimento da palavra da praga dos gafanhotos, e você vai ver o contexto, é isso. Ali é uma forma clara que aquele mal é oriundo da parte do Senhor, foi Deus que permitiu. Tanto é que o profeta, ele chama os gafanhotos como exército de Deus. Então quer dizer, Deus que estava comandando. Então, por quê? Porque Deus queria despertar a nação, porque Deus estava, e você não vê ali os pecados no livro de Joel, você não vê idolatria, não é o problema de Joel. Você não vai ver o problema de depravação espiritual, o contexto espiritual, depravação, você não vê isso. O que Deus queria ali em Joel? É que o povo voltasse novamente a ser crente. É isso que você vai ver. As catástrofes, você vai ver o contexto, até é cessado o culto na igreja. Parece que é cessado o culto. Por quê? Porque não tinham. A agricultura foi arrasada, o povo que vive da agropecuária, então automaticamente não podia trazer as suas oferendas para os cultos, então automaticamente o sacerdote que dependia daquilo é afetado, então os cultos da liturgia é afetado. Então eu dizia numa ministração que diz assim, uma placa chegava na igreja, está fechada, então estamos vivendo isso, e esse mal, Joel vai chamar a atenção, que era um mal permitido pelo Senhor. Outra catástrofe ruim, você vai ver no livro de 1 Samuel. Eu até preguei uma terça-feira aqui, dizendo sobre 7 passos para a restauração, os 5 passos eu falei sobre para a restauração. Você vai ver aquela batalha em Ebenezer, que era uma tribo de Efraim, você vai ver um mal, uma catástrofe de 34 mil homens mortos, para lá na frente
você vai ver um lado bom da coisa. Então, algumas catástrofes que Deus permite, algum mal que Deus permite, para que as pessoas se ajustassem, voltar, rever os seus conceitos, voltar novamente para onde saiu, se desviar. A igreja de Éfeso no Apocalipse, né? Lembra de onde caíste e arrepende-te. Bem, presbítero. Eu vou da mesma linha do pastor, e assim, ser redundante naquilo que ele falou. Deus não é mau, porque quando nós olhamos em 1 João 4,8, nós vamos ver que Deus é o quê? Deus é amor, e talvez seja dos atributos de Deus seja o mais visível, o amor de Deus sobre todas as coisas, quanto este que ele, né, como maior prova de amor, né, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê. E nós vamos ver o que? Né? O homem em sua queda já tem o seu lado mau. E o homem na sua queda, quando nós falamos, em Adão mesmo, né? E nós vamos ver na questão onde tudo começou. E eu pesquisando hoje, teve um filósofo, um teólogo, que ele colocou uma frase que me chamou a atenção, pastor, que é assim: o nosso livre-arbítrio é o abismo que Deus não controla. Ou seja, Deus nos deu o quê? O poder de escolha, não é isso? Entre o bem e o mal. E essa escolha que foi a lei da semeadura que passou, começou falando justamente sobre isso, já nos mostra que nós colhemos aquilo que nós plantamos, não é verdade? Existe um versículo em Isaías 45:7 que ele fomenta muito essa questão do Deus do antigo, Deus do novo. Poxa, mas o Deus do antigo ele era irado, o Deus do antigo ele era mau, Deus fulminado, e o Deus do novo é o Deus da graça, o Deus do amor, né? E muitos ateus se utilizam muito deste texto para tentar, né, colocar entre nós essa questão do Deus mau. Deus não é mau porque Deus é amor, e o pastor colocou bem, né? Deus permite que situações venham a acontecer. Logicamente, se você tem um filisteu que já é um povo de linha dura, um povo ruim, né, Deus vai permitir o quê? Que ele entre em ação. Ou seja, da mesma forma que Deus livrou o povo de Israel por diversas vezes, por algum momento Deus vai permitir o quê? Que ele passe por algum embaraço. E Isaías vai colocar assim: eu formo a luz, eu crio as trevas. Em algumas traduções eu crio o mal, não é isso? Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Mas aqui, quando nós vemos isso, esse mal que está falando aqui, não está falando que Deus é o criador do mal, porque se Deus é amor, Deus é bom, né? Se Deus o seu atributo não pode ser modificado. Se Deus fosse mal, né, nós teríamos que excluir o Deus do amor, não é isso? Então quebraria o que? A perfeição de Deus, não é isso? Mas aqui é o que o pastor colocou, né? Esse mal pelo qual está falando aqui em Isaías é a permissão de acontecimentos, como vai acontecer aqui com Ciro. Ou seja, vai permitir, né, que o mal sobrevenha não sobre o povo dele, mas sobre os babilônios na época, não é isso? Deus permite e vai o quê? Dar a brecha para os acontecimentos virem, né? E o que eu quero dizer, que o pastor muito bem colocou, no final da história, resumindo, o homem é que dá a brecha. Nós colhemos a lei da semeadura, nós colhemos aquilo que plantamos. Se você coloca lá um caroço de abóbora, não vem esperar sair uma melancia dali, não é verdade? Então, ou seja, né, não que Deus usa o mal, Deus permite que o mal, né, ou seja, Deus poderia, né, de uma forma trazer um livramento para nós, mas mediante a nossa recusa, a nossa desobediência, o nosso afastamento para com Deus, Deus permite que aquilo que está nos rodeando venha, né, sobre nós. É os dilemas de Abacuque, né? Isso. É Abacuque vendo a cidade sendo invadida por pessoas totalmente sem Deus, justamente, destruindo tudo, ele perguntando: Deus, você não está vendo isso e tal?
Mas no final, aí você vai ver, você vai só catar o final. No final você vai ver uma palavra de fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide negue o seu fruto, eu todavia me alegrei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, no final de tudo, você vai ver o ápice do que Deus quer de nós, exercer em nós às vezes a permissão do Senhor foi para incentivar uma coisa boa das nossas vidas. E tanto nesse assunto, Deus foi duro com Abacuque, porque ele diz: vem um povo que é pior do que aquele que você está vendo. E outra, que é um conselho: o justo viverá pela fé. Amém, glória a Deus. Aqui, irmãos, nós estamos aqui em uma discussão muito boa de temas, e aqui, se deixar, a gente vai longe, né? Os homens aqui têm muitas ideias aqui, muita Bíblia na mente, e aí, se deixar, vamos longe. Mas vamos deixar para o próximo. Pastor Marcos, Deus abençoe. Amém, obrigado por ter comparecido aí, nos ajudado nesse primeiro programa aí que nós estamos fazendo de culto. Vai ter mais quinta-feira que vem, se assim Deus permitir. Presbítero Gilberto, Deus abençoe. E eu já quero aqui estender e fazer ao vivo, porque aqui ao vivo a gente já faz e a gente já recebe a notícia, né? Tem pessoas que estão sintonizadas aí com a gente, graças a Deus. As pessoas estão dizendo se dá para a gente estender para quinta-feira que vem, né? Eu não sei como está a agenda dos senhores, acredito que dê, né? Acredito que sim. Os pastores estarão aqui quinta-feira que vem, nós estaremos aqui novamente. Ainda tem algumas perguntas, né? Não foram todas, não deu tempo, o tempo não é muito curto, né? Mas foi muito bom estar aqui, esclarecer algumas dúvidas. E mande dúvidas, irmãos. Você que tiver alguma pergunta, coloque aí. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Eu quero chamar o pastor Gilvan para dar um encerramento, e muito obrigado por esse momento. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando sempre que quinta estaremos aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. E a expressão sim, se Deus quiser vem lá do livro de Tiago, né? Sim. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos. Podemos sair Jesus daqui. pode vir. Verdade. Presbítero, considerações? Minhas considerações é que nós possamos tirar proveito disso que foi falado hoje aqui. E vocês, amado, você que ouviu aí, você que participou conosco aí, traga a sua dúvida. A sua dúvida é pertinente, ela é importante. A sua dúvida talvez seja a própria dúvida nossa, porque nós não somos sabedores e não somos mestres aqui. O mestre aqui é Jesus, né? Então, a sua dúvida pode gerar em nós, né, uma busca por algo que também nós não sabemos. Então, que quinta-feira que vem, assim como o pastor falou, né, se prover ao Senhor, né, se também nós tivermos, também estamos bem, né? Como Paulo disse, né? Vamos com Jesus, amém? Graças a Deus, irmãos. Certamente nós fomos enriquecidos por este culto diferenciado, né? E como já foi lançado aí o convite a você, quinta que vem tem mais. Prover a Deus, querendo Deus, estaremos aqui novamente na quinta que vem. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua família, e convido você, né? Convide outras pessoas também, lance aí o convite para a pessoa sintonizar no mesmo horário aí na quinta-feira, e nós estaremos novamente aqui. Sim. Irmãos, tivemos um problema de equipamento aqui, de computador, e nós mudamos o formato da gravação dessa live. Então, por isso que de repente o áudio para você chegou um pouco ruim, a imagem também. Eu não sei se você, tudo muito ao vivo, né? Tudo muito ao vivo, né, evangelista Fabiana? Então, você percebeu que a gente colocando água, trazendo cadeira, mas tudo isso é para que você seja alcançado pela poderosa palavra de Deus, para que as suas dúvidas sejam esclarecidas, né? Então, anote, né? Faça as suas anotações, mande as suas perguntas, pode mandar aí no decorrer desses dias que seguem até a quinta-feira, mande a pergunta pelo WhatsApp, né? Mande aí pelo Face, da forma que você achar melhor, e esse programa terá novamente, esse culto terá novamente a segunda edição aí para mais esclarecimentos, amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos irmãos, no domingo nós temos o nosso culto também. Quero convidar você, sintonize, convide a sua família no domingo às 18h30. Aprove a Deus, querendo Deus, estaremos aqui mais uma vez adorando o Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor Marco Melo, presbítero Gilberto, evangelista Fabiano. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar sentado mesmo, você aí na sua casa, curva a sua cabeça. Nós vamos agradecer a Deus.
Senhor Deus, soberano e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos reunidos, talvez não fisicamente, mas estamos ligados, Pai, e a presença do Teu Santo Espírito testifica aqui, Senhor, e testifica também no lar dos Teus servos. Deus, que tudo que foi falado, que tudo que foi tratado nesta noite venha a ser armazenado no coração deste irmão, desta irmã, que as dúvidas elas sejam esclarecidas, olha Deus, e que a mensagem talvez ampla e de comum acordo nesta noite foi: certamente o Senhor virá, certamente o Senhor está às portas, ó Pai, e que nós como igreja, tanto no coletivo como no individual, vamos estar preparados para a chegada do noivo, em busca da noiva. Pai, fica conosco, nos dá, Senhor Deus, uma sexta-feira abençoada, um final de semana também, debaixo da Tua presença. Senhor, mais uma vez eu oro pela vida dos Teus servos que têm que trabalhar, Senhor, aqueles que trabalham na área hospitalar, aqueles que trabalham na área da saúde, aqueles que trabalham na área da segurança, aqueles que têm que sair do isolamento. Pai, guarda os Teus servos, cobre com o Teu sangue, Senhor, na saída, na chegada, na estadia, no serviço, na condução, aonde passar. Guarda-nos, ó Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Eu quero abençoar a tua vida, estenda a tua mão, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do Seu Santo Espírito esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe, um abraço.